Gente, a desocupação do banhado em São José dos Campos tem gerado muita polêmica na cidade. De um lado, está a prefeitura, que entrou com uma ação na justiça para retirar os moradores da comunidade Nova Esperança. Do outro lado, as quase 300 famílias que resistem e garantem que é possível viver no local com segurança e em harmonia com o meio ambiente. Vamos entender melhor essa história na reportagem. Balança. Cartão postal de São José dos Campos, o banhado tem 6 milhões de metros quadrados. Ao longo dos anos, foi ocupado por centenas de famílias. Agora, mais uma vez, a prefeitura tenta retirar os moradores do local. Para isso, pediu à Justiça autorização para desocupar a área. E a prefeitura entrou com uma ação de reintegração de posse das propriedades públicas municipais, né, que nesse primeiro instante vai fazer uma desapropriação dessas áreas que são da prefeitura e num segundo instante uma nova desapropriação das áreas particulares. E numa terceira etapa, uma conversa com os agricultores que trabalham com subsistência, para eles permanecerem no local, no entanto, sem morarem lá. O poder público alega que a população que vive aqui está exposta a riscos pela precariedade das moradias e condições naturais do ambiente. Risco de incêndio por causa do adensamento de imóveis construídos de madeira, instalações elétricas muito precárias, turfa, né, que ela naturalmente ela já pega fogo e também pode ser por ação do homem, né? Muito lixo no local, material inflamável, então assim, são riscos enormes à vida da pessoa. Desde 1984, o banhado é considerado uma APA, Área de Proteção Ambiental. Em 2012, uma lei transformou 1,5 milhão de metros quadrados em parque municipal. Segundo a prefeitura, por ser uma unidade de conservação e proteção integral, o local não pode ter moradias. Aliado a isso, existe uma baixa qualidade de vida, uma insalubridade muito grande. Agora, recentemente, houve um laudo do bombeiro descrevendo um risco iminente de incêndio do local. Então, preocupado com isso aí, a administração criou um decreto, o 17788, que prevê alguns benefícios para as pessoas saírem do local. Douglas, que faz um estudo junto às famílias desde 2014, questiona a maneira como as leis estão sendo aplicadas. A prefeitura utiliza a lei do parque porque ela tem um dos dispositivos, uma das diretrizes é que não pode haver moradias numa unidade de conservação. Mas a lei da APA, ela diz que é possível ter permanência de pessoas desde que esteja integrada no meio ambiente. E a prefeitura não pode uma lei sobrepor a outra. O poder público oferece aos moradores que deixarem voluntariamente a área R$ 2.300 para a mudança, R$ 2.700 para a demolição do imóvel e um auxílio aluguel de R$ 700 por mês durante 3 anos. Mas do total de 297 famílias cadastradas, apenas 17 aceitaram o acordo. Eu não aceito esse acordo da prefeitura. Por quê? Porque agora ele está pagando e depois vai sair do nosso bolso. E quem está desempregado? A minha casa é de alvenaria e bem feita, graças a Deus. É a casa dos meus sonhos. Eu vou deixar a minha casa para pegar auxílio aluguel, sendo que eu moro no paraíso? Eu moro no centro e minha vida toda está aqui? Tudo que eu conquistei está aqui? Não. Ele que fique com esse auxílio aluguel ou dê para quem não tem casa, para quem precisa. Nós não precisamos do auxílio aluguel. Nós queremos só a urbanização do bairro. É isso que nós precisamos. Responsável pela negociação, Sérgio afirma que os moradores estariam sendo coagidos pelo tráfico de drogas. A gente tem relatos de algumas famílias que falam que existe uma intimidação por parte daquela comunidade para que as pessoas não saiam dali. Mas eu queria lembrar que nessa região do banhado, do Parque Municipal, existem menos de 20 propriedades, né? E como a gente tem 297 famílias, a gente está falando de praticamente 297 invasões. Além dessa ação, outras 3 tramitam na Justiça. A Defensoria Pública é contra a retirada das famílias.
Os moradores rebatem as acusações de que eles ajudam a degradar o meio ambiente. A gente não polui, pelo contrário, a gente guarda, a gente cuida das plantas, dos animais que tem aqui. E o nosso desejo é unir o útil ao agradável. A gente é a favor do parque. Entendeu? Que eles falam que a gente é contra, mentira, a gente é a favor do parque, desde que os moradores não sejam retirados daqui, que os moradores fiquem, porque o banhado é muito grande, tem espaço suficiente para os moradores e para o parque. E nós aqui do banhado propomos as fossas ecológicas. Nós estamos propondo que seja adequado ao meio ambiente, as moradias, porque a fossa ecológica é ótimo, tanto para o meio ambiente quanto para a gente também. Esse ambientalista acredita que é possível manter as famílias no banhado e proteger a área. A presença dos moradores aqui, com um desenvolvimento sustentável, é possível. Basta a prefeitura querer, né? Basta ter políticas públicas para que isso ocorra. Essa é uma grande novela que se estende há algum tempo e com relação à solicitação feita pela Prefeitura de desocupação da área, a Justiça negou o pedido da Prefeitura para retirar as famílias do banhado em São José dos Campos. Na decisão da juíza da 2ª Vara da Fazenda de São José, ela reconheceu que, apesar de riscos, a remoção das famílias poderia gerar instabilidade social. Nós procuramos novamente a Prefeitura, que disse que ainda vai recorrer dessa decisão da Justiça. É uma novela e que precisa de uma solução. A gente entende tanto a necessidade da Prefeitura e a preocupação com o meio ambiente, mas também nós temos que olhar para essas famílias, afinal de contas são 300 famílias, ou seja, se levar em consideração que uma família tem em média 4 pessoas, são 1.200 pessoas que não têm amparo e não têm para onde ir. Então, o que vocês fariam em contrapartida a essas famílias caso vocês queiram retirar desse local? Então, é algo que precisa ser estudado, analisado com muito carinho e tem que ter bom senso nessa decisão, algo que seja coerente para ambas as partes. E o jornalismo da Record TV está acompanhando tudo, o anseio da população e também a necessidade do poder público. E você fica sempre bem informado aqui no nosso Programa do Povo.